Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde que fica na próxima hora com vocês, trazendo sempre novidades, sempre convidados especialíssimos. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabia que, além de dia 22 de abril ser o dia do descobrimento oficial do Brasil, você sabia que é o dia da mandioca? Aposto que não. Por isso, hoje, o nosso convidado não poderia deixar de ser o professor Joselito Mota, lá da Embrapa da Bahia, que está conosco no telefone para falar desta raiz tão nossa e que, como vocês sabem, eu amo tanto. Boa tarde, professor Joselito Mota. Boa tarde, doutora Gisela. Que prazer tê-lo mais uma vez aqui no Mais Saúde. Agora, conversa com os nossos ouvintes. Por que foi escolhido justamente o dia do descobrimento oficial do Brasil, o dia da mandioca? Perfeito. Olha, o dia 22 de abril é o dia do descobrimento, segundo a nossa história. Foi o dia também em que o colonizador europeu, mais precisamente os portugueses, travaram o primeiro contato com a mandioca, que hoje denominamos adequadamente de raiz do Brasil. Então, desde aquele 1500, né, são 515 anos, portanto, no dia de hoje, eles tomaram esse conhecimento com a raiz e viram o quanto ela era importante na cultura, né, de quem dominava, de quem realmente era do ambiente, que eram os índios. E aí existia na Esquadra de Cabral o chamado escrivão do descobrimento, o Pero Vaz de Caminha. A ele era reservada a tarefa de encaminhar ao rei de Portugal notícias sobre a nova terra descoberta. Então, a primeira carta encaminhada ao rei de Portugal é a carta que revela a agricultura brasileira. E há registros interessantes, como, por exemplo, informando que ao rei de Portugal que aqui não existia nem boi, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada fosse ao viver dos homens. Numa outra etapa, aí ele se refere ao quanto ele se surpreendia em ver os nativos, ele dizia assim, são tão rijos, tão nédios, uma expressão portuguesa da época, de pele lustrosa, que não somos tanto com tanto trigo e legumes que comemos. E quando se referia ao alimento básico dos índios, aí se reportava a raiz do Brasil, a mandioca. Eles não comem senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. Esse inhame a que o Pero Vaz se referia, ele tinha uma lembrança de algo parecido lá em Portugal. Portugal tinha colônias, né, na África, colônias portuguesas, portanto, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e de lá ia o inhame. Ele imaginou que se tratava de inhame. Então a gente costuma dizer nas nossas palestras, foi aí ele pisou literalmente na bola. O inhame a que ele se referia é a nossa, a autóctone, a mandioca, né, que mais tarde se foi através de estudos em sítios arqueológicos, também com o uso do carbono 14, se chegou à conclusão de que a mandioca é genuinamente brasileira. Daqui a mandioca foi para a África, foi para a Ásia, e é cultivada em cerca de 80 países no planeta. Mas aí há, doutora Gisela, também o registro do padre José de Anchieta, quando aqui chegou em 1564, que batizou a mandioca de pão da terra ou pão dos trópicos. A mandioca, então, já desde os primórdios, né, tinha um valor extremamente importante. Há ainda registros do Pero Vaz de Caminha, porque os índios eles não tinham os equipamentos de uma casa de farinha, mas eles faziam já a farinha, já faziam a tapioca, de uma forma muito tosca, né, primitiva,
Então eles colocavam a massa da mandioca, ralavam primeiro em uma tábua de madeira, né, crivada com dentes de animais, de macaco, de jacaré, às vezes lascas de pedras, conchas do mar, e ralavam a mandioca e depois a colocavam no tipiti. O tipiti é um trançado muito comum na região norte, na região amazônica, né, no meio norte, lá pelo Maranhão, e mesmo no Nordeste brasileiro ainda se encontra alguns vestígios do tipiti. Lembra assim como se fosse uma cobra, uma sucuri, só que oca, e colocavam a massa. Ali eles tinham uma técnica de espremer para tirar o caldo e 20, 30 minutos depois eles tinham a massa, que colocavam a massa da mandioca sob uma laje de pedra com fogo embaixo e ali torravam e faziam o mais importante dos produtos, né, à época, que era a farinha de mandioca. Do caldo espremido, aí numa gamela ou numa concha de uma palmeira, aí aquele líquido branco, né, que parecendo leite, ali passava um pouco de goma e água que depois sedimentava na gamela ou na concha de palmeira, e ali tinha então a massa, a goma da tapioca, que dava origem aos primeiros beijus. Aliás, há um fato curioso que, numa outra carta, o Pero Vaz de Caminha dizia ao rei de Portugal: faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos, que superam em muito o pão desse reino. Então há muitos registros dos 3 primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, embora portugueses tivessem o privilégio do trigo à mesa, preferiam os derivados da mandioca por considerá-los mais saudáveis. Daí vem então a importância da farinha de mandioca, né, que foi também a base para a denominação da primeira Constituição brasileira, em 1824, chamada Constituição da Mandioca. O povo não votava, e sim aquelas que tinham posse. Só que a posse não era medida em moeda corrente, mas sim em alqueire de farinha de mandioca. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado, tinha que ter um patrimônio equivalente a 500 alqueires de farinha, ou a senador, a 1000 alqueires de farinha de mandioca. Nossa! Então, essa farinha também teve uma passagem interessante na minha vida profissional, quando, uma certa feita, fui entrevistado por Regina Casé, quando existia aquele programa Muvuca, e ela me perguntou: e Joselito, por que se come tanta farinha de mandioca no Brasil? Aí eu respondi a ela: olha, Regina, é porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente e engrossa o que está ralo. E na pança é que dá sustância. Então esse é um retrato primeiro, assim, que cultural, entendeu? Mas para a gente compreender por que 22 de abril, né, esse primeiro contato, nós criamos aqui na Embrapa o dia de cada um dos produtos que pesquisamos. Aqui nós trabalhamos com mandioca e frutas tropicais. E com mandioca, decidimos que nada mais apropriado do que ser 22 de abril, esse dia de hoje. Indiscutivelmente. Agora, eu achei interessante a colocação sobre o trigo, né, que os nossos primeiros, né, governadores falavam, né? Porque aquele trigo também não tem nada a ver com o trigo de hoje, né, Joselito? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, houve, no plano da genética, né, se trabalhou muito para que o trigo tivesse conformidade, principalmente com a indústria de panificação. Eu vejo assim, doutora Gisela, que houve um certo equívoco em se trabalhar a parte genética e não se trabalhar paralelo à questão humana. Isso. Porque o glúten que está presente no trigo e se torna um grande diferencial em relação à mandioca, ele tem propriedades assim alergênicas, entendeu? De uma certa a dificuldade de digestão nessa proteína, né, que é o glúten. Exato. E de certa forma, então, ele tem criado muitas complicações e as pessoas simplesmente convivem com o problema e nem sempre a área médica, né, está uma área mais especializada, talvez mais na área de gastroenterologia, né? E então não se tem estudos e um acompanhamento assim para se diagnosticar. E
dado o uso também muito intenso, porque o trigo hoje passou a ser o alimento do café da manhã, do lanche, do almoço, do jantar e até de dar uma forradinha no estômago na hora de dormir. Exatamente. Então, come muito trigo, e um trigo que da época de Cristo para cá, só para que os ouvintes possam ter uma ideia, o trigo aumentou, foi o cereal que mais sofreu transformações e aumentou o teor de glúten. Aumentou em mais de 20 vezes naquela época. Ora, se comprovadamente, e nós temos participado, inclusive, de congressos internacionais, como o que vai acontecer no Rio de Janeiro, 29 e 30 de maio, então temos especialistas que estudam e veem que essa quantidade de glúten, ela só faz, se não é bom para a digestão, comer muito é como se estivesse agravando. Exato. E os sintomas, os problemas, então, seguramente também se agravam. Porque na verdade, Joselito, toda vez que a pessoa está escolhendo um produto de panificação, ela está deixando de comer uma fruta, um legume, uma verdura, isso eu dizendo assim, por exemplo, numa hora de jantar, onde o que mais vemos, infelizmente, nos recordatórios dos pacientes é a troca de refeição por lanche, e um lanche, como você mesmo disse, cheio de produtos de panificação. Então, o que eu vejo mais ainda é a piora de tudo em detrimento a o não aporte dos alimentos que poderiam até ajudar a minimizar os impactos negativos desse glúten. Perfeito. E há uma outra questão, doutora Gisela, que também, porque o trigo no passado e também o arroz eram alimentos que eram integrais, quer dizer, eles possuíam a fibra alimentar. Hoje, quer dizer, está se comendo o trigo e o arroz que são refinados, que é descorticado, perde então essa fração de fibra e exerce um efeito tampão. São responsáveis, se não se corrige com fibra alimentar de frutas, de legumes, né? Então, você tem um efeito tampão. Exato. O que naturalmente induz a obstipação intestinal, a prisão de ventre. E prisão de ventre é problema. Então, eu acompanho muito o seu trabalho e tudo sempre é mostrado de que a fibra alimentar junto com a água tem um papel de ativar os movimentos peristálticos, né, do intestino, fazendo com que o que sobrou da alimentação, que é lixo, tem 4 letras, possa sair. Se o organismo retém, então ele vai reciclar o lixo, vai se refletir, né, na pele, no cabelo, e criando complicações. Exatamente. E daí vem aquela denominação, né, que se diz quando a pessoa só vive mal-humorada, de mal com a vida, de se dizer, olha, essa pessoa só vive enfesada. A denominação enfesada é justamente decorrente de fezes. Exato. Que é justamente, quer dizer, a fibra alimentar, o alimento saudável, enfim, é seguir a máxima do pai da medicina, o Hipócrates, né, que viveu 460 anos antes de Cristo, e naquela época ele disse uma máxima que vai se perpetuar até o fim dos tempos: que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Pois é, e infelizmente quanto mais nós evoluímos, né, se é que pode se chamar de uma evolução, nós evoluímos, né, nesse quesito de alimentação. Agora, Joselito, por exemplo, uma das coisas que eu noto que as pessoas ficam assim espantadas é quando eu digo que o pão integral tem mais glúten do que o refinado, porque na verdade, quando a gente olha um pão, eu sempre mando, aliás, o pessoal que está nos ouvindo, quando vocês forem para um supermercado, olhem os ingredientes na prateleira do pão convencional que você compra de forma, por exemplo. Caso o primeiro ingrediente seja de fato trigo integral, mas não tenha dúvida que o segundo é glúten ou melhorador de farinha, porque na verdade, né, Joselito, o que acontece? A farinha integral ela é mais pesada, então o que a indústria faz? Coloca mais glúten para poder deixar essa massa leve. Então realmente eu coloco a mandioca aqui como, além de ser nossa, né, Joselito? A mandioca é nossa, é brasileira. Vamos para as nossas raízes em todos os sentidos. Raízes
culturais. E eu não entendo uma coisa, Joselito, por que nós nos distanciamos tanto das nossas raízes propriamente ditas? Perfeito. Olha, veja bem, nós costumamos dizer que a mandioca combina com a vida, né? Combina com a vida. E o uso da mandioca na dieta alimentar representa, né, uma alternativa que se junta a outras fontes de carboidratos, né, importantes, que normalmente são colocadas em segundo plano. Quer dizer, o Brasil, ele incorporou o trigo como sendo o principal de todos os carboidratos. E você tem o inhame, você tem a batata doce, você tem a abóbora, tem também o milho, o arroz. Quer dizer, são alternativas que podem tranquilamente fazer parte da sua alternância na dieta alimentar. E a mandioca tem motivos de sobra, são pelo menos uns 10 motivos, nós poderemos até enumerar no segundo momento, né? Isso. Na segunda parte, nós poderemos enumerar 10 motivos que você tem para utilizar a mandioca. Não bastasse esse ponto tão importante de ser um produto genuinamente nosso. Quer dizer, quando eu converso com os agricultores, eu digo, gente, nós precisamos buscar soluções próprias. Uhum. Nós precisamos fritar o porco com a própria banha. Isso. É uma denominação muito comum no campo. Mas é verdade. Buscar essas soluções que o brasileiro precisa. E está aí à nossa disposição. Eu digo ainda que os portugueses, 515 anos atrás, eles descobriram um diamante. E esse diamante, ao longo do tempo, ele tem sido lapidado. E lapidar o diamante é a gente chegar, por exemplo, na fécula da mandioca, que dá essa infinidade de alternativas que o brasileiro precisa conhecer. Não só a raiz para se consumir cozida, como habitualmente se faz, que é chamado de aipim ou macaxeira, ou fazer chips, ou fazer palito, não é? Ou você extrair a alma da farinha, né? Que está contida dentro da raiz, que é esse amido, esse carboidrato, que é também chamado de fécula, em certos regionalismos, chamado de polvilho, ou de polvilho doce, ou tapioca até. Então são muitas denominações, mas que na essência está se falando do carboidrato primordial da mandioca, que é justamente o amido. Pois é, e se você está gostando dessa entrevista, eu sugiro que você vá lá no site www.maissaude.cançãonova.com, porque eu fiz uma entrevista na TV Canção Nova, no programa Mais Saúde, com o professor Joselito Mota. Ficou muito boa aquela nossa entrevista, né, Joselito? Sem dúvida, eu sempre estou revendo, entendeu? E estão colocadas também lá no YouTube, né? Isso. YouTube você tem acesso também. Exato. E lá você, inclusive, trouxe diversos produtos feitos com a mandioca. Inclusive, eu achei sensacional um pratinho que eu guardo até hoje, né? Que é um prato, porque a gente tem muito problema com embalagens. E imagina a gente poder fazer as embalagens com a fibra da mandioca, enfim, com toda essa tecnologia que nós temos, né? Aqueles pratinhos para a gente poder usar como descartáveis, mas feitos também de mandioca. Como é que anda esse projeto? Esse projeto, nós temos duas empresas, né? Uma no Rio de Janeiro, que é a CBPAC, e temos uma outra em Campinas, a Biomata, que trabalha com polímeros do amido da mandioca. Uhum. E aí se desenvolve um trabalho na linha de embalagens biodegradáveis. Fantástico. Enquanto de plástico, se pode demorar 100, 200 anos, uma embalagem, com o amido de mandioca modificado, que a mandioca tem também essa versatilidade, quer dizer, no plano físico, no plano químico e no plano biológico. Uhum. No plano de transformação, você pode fazer copos, fazer bandejas, fazer biofilmes, enquanto, como dizia, pode demorar 100, 200 anos um plástico, com 4, 6 meses uma embalagem dessa
é assimilado e a natureza bate palma, agradece. Nem me fale. Então, eu depois quero... É uma alternativa também que, no plano tecnológico, o Brasil tem que avançar para buscar justamente nessas alternativas no plano da tecnologia, da gente buscar essas soluções. Pois é. E nós já, Joselito, vamos estar entrando no nosso intervalo. Gostaria antes de avisar os nossos ouvintes que na segunda parte ela é imperdível, porque eu já até sei o que você vai falar, eu acho bárbaro, nós vamos estar aqui colocando. Lembrando, você pode estar fazendo perguntas aqui, manda tanto pelo telefone, quanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, que hoje nós vamos estar conversando com o professor Joselito Mota, mas sempre ele está à nossa disposição, né, Joselito, para poder estar respondendo as suas dúvidas. Mas lembrando que programas como esse só são possíveis graças à sua generosidade. Nós contamos todos os meses com a contribuição de todos, que é voluntária, né? De modo que a gente consiga atingir o projeto da M-Almas, aquele 100% que todos os meses é uma luta, né? Ainda mais nesse período todo que estamos atravessando. Sempre dúvidas, sempre todo mundo ali enfrentando crises. Mas eu digo, sempre a gente tem a moeda aquelas 2 moedinhas da viúva, como diz o Evangelho. E é com ela que a gente acaba fazendo os grandes milagres que fazem a comunidade Canção Nova acontecer. Lembrando que você também pode fazer seu algo a mais através da compra do material de evangelização, dos livros do Dr. Roque, dos meus. Tem um livro que é só de receitas, né, Joselito? Escolhas e Impactos, que é tudo sem glúten, usando mandioca, claro, né? E fazendo com que você evite, então, o consumo de tantos produtos industrializados, indo buscá-los muito mais na natureza. Mas nós vamos, Joselito, para um rápido intervalo. Voltamos já, porque essa segunda parte é imperdível. Até já! Quando eu irei contemplar a face do meu Deus, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, meu Deus e meu Senhor, com ardor eu vos procuro, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, por ti. Pois o que há em mim é o meu nada e o pó. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará, saciará minha sede, meu louvor será eterno, a alma enamorada. Quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará, terá fim toda a tristeza, vou ver a tua glória, ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito enfim desaparecerá. Quando eu te encontrar, quando eu te encontrar. Meu Deus e meu Senhor, com ardor eu vos procuro,
Tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, por ti. Pois o que há em mim é o meu nada e o pó. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará. Saciará minha sede, meu louvor será eterno. A alma enamorada, quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda a tristeza, vou ver a tua glória, ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito e fim desaparecerá. Quando eu te encontrar, quando eu te encontrar, minha alma se alegrará. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com Monsenhor Jonas Abib. A palavra é esta: resistir. E é isso que nós pedimos, Senhor, a esses teus filhos e filhas que se põem em pé agora, Senhor. Os que estão aqui, os que estão em casa vendo, ouvindo, e que se posicionam agora, Senhor, como servos teus, como filhos daquela que foi prefigurada pela mãe dos 7 Macabeus. Que esses teus filhos, que estas tuas filhas recebam o Espírito que deu audácia aos santos, que deu coragem aos mártires. Derrama sobre eles, Senhor, o Espírito Santo, em porção dobrada, para que resistam e vençam. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Recebei o Espírito da força que sustentou os mártires. Amém. Minuto com Monsenhor Jonas Abib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. A Rádio América está com você todos os momentos do seu dia. 10 horas e 1 minuto. Agora são 2 horas e 2 minutos. Agora 4h22 na América, você... Agora 6h39 aqui no fim de tarde. O nosso objetivo é a evangelização 24 horas. É Jesus nosso Senhor que nos segura nos braços, dia após dia. Ouça no seu celular. Aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Rádio América 2015. Mais fé no seu rádio. Chegou o primeiro CD de Judete Leal, Oferta ao Pai. Somos uma Este trabalho mostra que através da unidade venceremos nossas lutas do dia a dia. Entre as 15 faixas inéditas, uma homenagem a Monsenhor Jonas Abib. Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Que a força da luz seja a nossa força e que, vivenciando a fé de uma forma madura, nos encontremos em cada Eucaristia para celebrarmos este grande mistério da fé.
Cristo ressuscitou. Aleluia! Olá, eu sou o Padre Roger Araújo. Eu tenho certeza que muito do que eu aprendi do Evangelho para ensinar aos outros, eu aprendi com a Canção Nova, porque eu fui evangelizado recebendo os materiais de evangelização na minha casa, no seminário onde eu estudava, e você também pode se tornar um evangelizador com esta obra do jeito da Canção Nova. Ligue para nós, 12 3186 2600. Deus abençoe você. América. 12h29. A radicalidade do Evangelho é exigida a todos os cristãos, mas os religiosos são chamados a seguir o Senhor de modo especial. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A vida consagrada é profecia, é ir às fronteiras do mundo. Esta é a nação que escuta a voz do Senhor seu Deus. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Voltando com o nosso programa Mais Saúde, que hoje tem a honra de receber o professor Joselito Mota, que está falando conosco lá da Embrapa da Bahia. Aliás, os meus agradecimentos para a Embrapa, né, que nos cede esse precioso momento do professor Joselito e que enriquece tanto o nosso programa. Então, nós começamos, caso você esteja pegando o programa agora, nós estamos justamente comentando que o dia 22 de abril é o dia do descobrimento, digamos assim, oficial e histórico do Brasil, e foi esse dia que foi, então, escolhido para ser o Dia da Mandioca, e é sobre essa raiz tão brasileira que nós estamos conversando. Professor Joselito Mota, o senhor disse no bloco anterior que nós estaríamos elencando 10 fatores importantes do porquê consumir mandioca, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Então, a mandioca há muitos motivos para que a gente possa ter na mesa, né? Fazer uma substituição, né? Porque se nós estamos concentrando muito no alimento e às vezes a gente convive com determinados sintomas que simplesmente incomodam um pouco, né? Quando você tem uma dieta, por exemplo, a base concentrada em derivados do trigo, é conveniente dizer que nada contra o pão. O pão é apenas um. Você tem tantos derivados aí, as bolachas, os biscoitos, as massas, né? Então, às vezes a pessoa diz, olha, deixei de comer pão, e achando que está resolvendo. Mas, no entanto, aí tem o bolo, tem o biscoito, e a pessoa nem se liga que é um ingrediente também desses outros produtos. Então, o uso da farinha de trigo, né? Nós estamos concentrando no trigo, porque tem outros cereais também que contêm o glúten. Nós temos, além do trigo, nós temos a aveia, o centeio, né? A cevada, e que contém o glúten. Quer dizer, mas o glúten contido na farinha de trigo é o mais nocivo, o mais prejudicial. Se a pessoa tem uma intolerância já genética, quando criança já se manifesta, aí nós temos a denominação de doença celíaca. Mas o consumo de trigo tem sido tão intenso que o problema está aparecendo nos adultos. Aí as pessoas adultas, sem mais nem menos, começam a ter desconfortos abdominais. Aí você tem a flatulência, que é um sintoma, muitos gases. Você tem dores articulares. Há uma convergência muito grande entre a enxaqueca e a presença e a dieta, utilizando os derivados do trigo. Então, cada um se estude. Nós precisamos nos compreender. Se você que está me ouvindo aí sente algum desconforto, um certo inchaço, né, no abdômen, hoje, por exemplo, a obesidade está sendo estudada como uma doença inflamatória. Exatamente. É um outro tipo de sintoma. Então você tem que se estudar para ver. Agora, quais são as vantagens? O que é que tem de bom a tapioca?
né, 10 motivos para você colocar e fazer parte da sua dieta alimentar. Primeiro, substitui o pão. Ela é rica em carboidrato e pode substituir pães, torradas, biscoitos, né? Não contém glúten. Então, esse é um diferencial. No final do ano passado, participei de uma matéria com um Globo Repórter, onde se falava sobre o pão, as belezas e tal, e depois sempre tinha um senão, o glúten. E depois a matéria fechou justamente mostrando a mandioca como uma alternativa sem glúten. É versátil. A mandioca, através principalmente da tapioca, você tem muitas formas de fazer doces, salgados, né? Você tem, quer dizer, um alimento também energético. É uma fonte de carboidrato, né? Que, embora tenha um certo grau de elevar o índice glicêmico, também você pode associar com algumas fontes de proteína e de fibra, como a chia, como a linhaça, como o gergelim, e você diminuir esse pico glicêmico que apresenta. Então, se torna apropriado, dependendo da forma, do equilíbrio que você dê, também para as pessoas diabéticas. Verdade. Não é? Ele tem uma facilidade de preparo. Então, você basta hidratar. Se não compra hidratado, você pode hidratar. Se você não sabe como hidratar, a relação de peso é 1 quilo para meio quilo ou meio litro de água. Você vai botar meio quilo de goma, 250 ml ou 250 gramas de água. Que você está mais ou menos já no ponto para somente colocar a pitada de sal, passar numa peneira e levar a uma frigideira previamente aquecida para formar aquele disco. Aquele disco vai se tornar então dobrado no meio como um pastel, com o recheio que você prefere, mais simples, ou dobrar como uma panqueca. Ou se quiser mais ainda, você pode fazer uma pizzaioca, uma pizza de tapioca. Verdade. Você pode pegar aquele disco que fez somente com a goma, com a pitadinha de sal, e você tira da frigideira, bota num prato e forma como uma pizza. Coloca os ingredientes do seu agrado, o presunto, o queijo, não é? Coloca tomate, cebola, coloca também azeitona, né? Coloca um pouco de orégano, e aí você volta à frigideira e não precisa levar ao forno. Acende de novo e tampa. No momento que o queijo, que é um indicativo, né, de que quando ele começa justamente a derreter, ele está no ponto ideal. Então você pode fazer uma pizzaioca. Veja a versatilidade, já virou pizza no caso. Mas o recheio, você pode botar o mais variado. Não só o presunto e o queijo, como habitualmente se faz, mas você pode colocar frutas, torna mais saudável. Porque na tapioca, onde mora o perigo é no recheio. Se você tem ela saudável e você faz um recheio muito rico de produtos industrializados, de enlatados, aí você está envenenando a sua tapioca. Muito bem. E aí você tem um produto 100% nacional. Puxa, isso é muito importante porque o Brasil precisa de um equilíbrio social e o campo também. É muito importante o que acontece no campo. E o Brasil importa hoje mais de 80% do trigo que consome. Isso é uma sangria para a nossa economia de mais de 2 bilhões de dólares por ano. E cresce a cada dia o consumo e aumenta, então, quando o preço do dólar aumenta, incide sobre o pão, por quê? Porque o ingrediente básico subiu de preço. E você tem, então, a possibilidade de, utilizando um outro produto, de você diminuir essa dependência. Isso quer dizer, se você utilizar 10% de fécula de mandioca, substituindo, por exemplo, a farinha de trigo, isso é um projeto de lei que foi abortado, mas que agora já está retomando também, está tramitando esse mesmo projeto que foi vetado há algum tempo atrás, está voltando. Quer dizer, se o Brasil importa 80% de trigo, gente, de cada 10 pães que você compra na sua padaria preferida, somente 2 são brasileiros. 8 você está pagando para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Argentina. Ou, como aconteceu em 2002, para a Rússia, para a Polônia, para a Croácia. Uma outra característica importante da tapioca é que regula a acidez.
ela é um produto neutro e que tende mais para o alcalino do que para a acidez. Isso é muito importante para o equilíbrio do pH do sangue, né? É nutritiva, ela não possui gorduras, né? Não possui sódio, é rica em ferro e cálcio, além de vitaminas do complexo B e vitamina K. Também não incha, não dá aquele inchaço abdominal. Quem quer ter a sua barriga lisinha, é também um motivo. E é pouco calórica. São 40 calorias em média para uma colher de sopa de goma de tapioca. É muito pouco. E um pãozinho, Joselito, tem o quê? Umas 150 calorias, não é isso? Sem dúvida. O pãozinho tem mais do dobro das calorias que tem a tapioca. Joselito, esclarece uma coisa pra gente. Ainda existe, o governo ainda subsidia a compra do trigo no Brasil? O Brasil continua importando trigo e não tem ainda resposta, porque nós temos uma unidade da Embrapa também que trabalha com trigo, que fica em Passo Fundo, né? Nós não temos ainda dado, principalmente com essas condições de efeito estufa, do calor, nós não temos essa planta adaptada para produzir bem em nossas condições. Então dependemos da importação do trigo, principalmente por conta do teor de glúten. Então o trigo produzido no Brasil se presta para outras massas, mas não necessariamente para o pão francês, que é o carro-chefe. Então essa dependência existe. Está se lutando contra isso. Com soja se conseguiu tropicalizar a soja, mas infelizmente com o trigo isso ainda não é possível. Pois é, gente. Então, olha quantas razões para nós trocarmos. Aliás, eu acho que aquele nome pãozinho francês não tem nada com a gente, né? A gente tem aqui mesmo para nossa tapioca, nosso biju. O pão de queijo, né? Pois é. Que é também chamado de pão de queijo, mas eu costumo eu desafio, doutora Gisela, qual é o mineiro que pode me mostrar uma receita de pão de queijo que tenha mais queijo do que polvilho azedo de mandioca. Verdade. Então isso é também parte de uma discriminação que está, né? Exato. Aos poucos nós estamos virando essa página. Em vez de pão de queijo... discriminar. Então, também os que estiveram aqui no começo e que foram homenageados no dia de ontem, né, os índios, eles escolheram adequadamente o que tinham e era o melhor. Infelizmente, com o progresso, nós achamos que as coisas boas devem vir de fora. Precisamos estar bem atentos a isso. E, Joselito, você tem alguma sugestão para mudar o nome do pão de queijo? Bom, o pão de queijo, eu acho que para o Brasil não tem como. Mas para o mundo, poderia ser o Brazilian Bread. Brazilian um pão bread. brasileiro, né? Que máximo. Para o mundo. Uhum. Porque o que estamos tratando aqui, doutora Gisela, não é somente para, vamos dizer, melhorarmos a condição de vida do nosso povo brasileiro, mas também abrindo a oportunidade para o grande continente negro, que temos uma dívida, não é, histórica. Verdade. E a mandioca, o maior produtor mundial de mandioca está na África, que é a Nigéria. Então, se para nós é importante a mandioca, para eles é condição de sobrevivência. Se o mundo descobre as possibilidades que a mandioca oferece, principalmente, não é, os países do primeiro mundo, os países europeus, a França, a Inglaterra, a Espanha, então também eu acho que até pela proximidade a mandioca pode estar presente indo da África. Verdade. E nós estaremos emprestando uma contribuição holística, né, para que os países abaixo dos trópicos possam ter uma vida mais humana, mais digna, né, mais solidária, mais cristã. Verdade, Joselito, muito bem colocado isso. E, Joselito, daqui a pouquinho a gente já vai estar terminando o nosso programa e eu não gostaria de terminá-lo sem antes deixar com que você colocasse o seu, enfim, a sua mensagem, o que você gostaria de estar colocando aqui no Mais Saúde, que você sabe que vai por esse Brasil afora e além Brasil, graças à internet, e eu quero deixar você com tempo para fazer isso. Por favor, fique à vontade para suas considerações. Pois não.
Eu fico muito feliz por essa oportunidade que a senhora me concede hoje. E quem oportunizou isso foi a rede social, né? Exatamente. Trocamos mensagens. Está aí também para muitos, milhares de ouvintes seus, naturalmente o Facebook, não é? Está o YouTube, não é? Está a Rede Canção Nova, está a FENACELBRA, tudo isso para a gente clarear mais, quer dizer, a gente ter uma visão mais cristalina da questão alimentar, dessas possibilidades, porque o grande diferencial entre os povos é o conhecimento. É preciso que a gente saiba, que a gente esteja pisando no terreno firme. Pisar no terreno firme é a gente saber quais são as propriedades daquele alimento, o que é saudável, o que é bom para a vida da gente. Então, para mim, é justamente a visão que eu tenho, é de que nós temos que entender o alimento como sendo realmente a vida, não é? É muito importante o ar que a gente respira, mas o alimento é fundamental. Verdade. E a mandioca, todo esse entusiasmo que a gente tem, nesse ano nós temos motivos para comemorar, porque está havendo no país inteiro uma verdadeira mudança, uma transformação. A tapioca, principalmente, se tornou assim a queridinha dos celíacos, né? Então, a tapioca está ganhando espaço, as bancas de revistas estão cheias de receitas, são páginas inteiras, ouvindo profissionais da área de saúde, nutricionistas funcionais, mostrando, né, são muito vistosas, coloridas, muito interessante para que a gente possa ter esse hábito alimentar saudável. Eu acho que a vida, ela está intrinsecamente ligada ao que a gente come. Nós somos o que comemos. Exatamente. Então vamos fazer disso realmente o nosso medicamento, não é isso? Sem dúvida. Joselito, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você realmente ter, assim, usado esse tempo que é da Embrapa e compartilhar conosco por um tema tão importante. Muito obrigado e uma boa tarde para todos os ouvintes e de modo especial a sua pessoa. Obrigada, querido. Tem uma deferência muito, muito grande. Obrigada, meu querido. Então, gente, esse foi o programa Mais Saúde, que fiz questão de receber o professor Joselito Mota, que é esse maior entendido de mandioca do Brasil. Nós já tivemos também o professor Joselito Mota presente no programa Mais Saúde. Você pode estar através do YouTube, você lá faz a sua pesquisa, programa Mais Saúde, professor Joselito Mota, mandioca, e você vai poder ouvir quando ele esteve aqui em São Paulo, esteve conosco aqui no programa, vindo aqui nos estúdios da Rádio América. Nesse mesmo dia nós aproveitamos, fizemos também a gravação lá no meu Espaço Gourmet do programa Mais Saúde para a TV, e assim pudemos ter tantas informações, porque a gente tem que conhecer, tem que saber, para poder, inclusive, argumentar. Gente, a tapioca é o nosso carboidrato. Por que a gente vai ficar importando o carboidrato dos outros se nós temos a nossa raiz? Nós estaremos, assim, incrementando, nós estaremos favorecendo a nossa economia. Foi como ele falou, de cada 10 pãezinhos que você compra na padaria, só 2 pãezinhos realmente o dinheiro fica no Brasil. Nos outros 8 você está pagando para países produtores de trigo estarem exportando para nós. Então nós temos aí, como ele falou, o Canadá, os Estados Unidos, a Argentina, até bem pouco tempo atrás também tivemos a Rússia, a Croácia, que tiveram também essa participação. Então, gente, eu digo assim, vamos comer tapioca, nem que seja para sermos mais patriotas. Essa é a mensagem do programa Mais Saúde de hoje, que eu deixo vocês todos para pensar. Lembrando que nós temos várias receitas, várias dicas, e eu até vou lançar um desafio, que você que nos ouve, faz uma receitinha especial e manda aqui pra gente
Manda o seu e-mail para maissauderadio@cançãonova.com e depois a gente vai testar, divulgar e escolher de repente a melhor receita. Queridos e queridas, esse foi o programa Mais Saúde. Quero deixar um beijo muito grande e espero vocês no próximo programa. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça,
outrora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Acabamos de apresentar Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão.